A paz do Senhor a todos, muito bem-vindo aos nossos tutoriais da EBD, do segundo trimestre que estamos estudando Gênesis. A lição que nós vamos estudar hoje é a lição número 11, Os Planos de Deus no Sonho de José. Essa revista foi escrita pelo Bispo Abner Ferreira. A coordenação desse dia é do pastor Ademar Alves Ferreira e será ministrada no dia 11/6/2023. Eu, Edson Takashi Wassawara, sou superintendente da EBD do Núcleo de Petrolina. Dando aqui continuidade, nós estamos estudando então o tópico 2, que é os sonhos que parecem se tornar pesadelo. O autor diz que a infantilidade pode nos fazer determinar supersticiosamente a vida por sonhos bons e maus, mas para quem crê em Deus... Só um minutinho, deixa eu corrigir aqui. Sabe que a vida não é determinada por sonho, mas por Deus. 2.1, no item O Sonho de José, desejo, deixa eu corrigir aqui, pessoal ou revelação de Deus. O autor diz que é muito comum e popular ouvir pregadores falando de todas as questões do sonho de José e como se o sonho fosse um desejo do seu coração. Pregadores chegam a usar frases de efeito baseado na ideia de desejo de viver e realizar coisas, dizendo: não desista dos seus sonhos. Mas o autor diz que os sonhos de José não eram fruto de ambição humana, mas sim de revelação do plano de Deus quanto ao futuro da família. Jacó começa a considerar isso, Gênesis 27:9. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Gênesis 37:11. Seus irmãos, pois, o invejaram, e seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. O autor comenta que eram planos de Deus que incluíam Só um minutinho. Nós estamos no 2, né? Aqui está errado, aqui eu bati errado, eu vou dar uma olhada aqui na revista. Só um minutinho aqui que eu vou corrigir já. Estamos no 11, o item é o 2.1. Só mais um minutinho, por favor. Deixa eu ver aqui que esse último tópico, esse parágrafo aqui do tópico 2.1 está errado, né? Assim, incluíam na vida, está vazia, né? Está errado, né? Vida de José e de seus irmãos, que conforme se percebe inicialmente fizeram da sua vida um inferno. Aí no tópico do comentarista, só explicando aqui, me desculpe quem está assistindo a esse tutorial, e eu não faço corte, tá? Porque uma que eu tenho recurso aqui escasso, outro também que eu prefiro, tá? Que todos aqueles que estão assistindo possam entender que a gente erra também, tem correções que a gente faz como se fosse algo ao vivo, né? Para não ter tudo aquilo bonitinho, porque nem tudo é certinho, né? E também, então, se eu fosse ficar editando, eu não conseguiria, né, toda semana colocar um tutorial desse jeito, porque eu tenho outros trabalhos também. Então, me perdoe aos irmãos que estão aguardando algum tempo quando eu erro aqui e coloco, mas eu já corrijo na hora
né? Assim também fica como se fosse uma aula viva aí, que a gente erra, a gente corrige na mesma hora, tá? Me perdoe, os irmãos, nesse sentido, tá? Eu quis até fazer alguma coisa no sentido de ficar cortando, né? Mas aí eu levava muito tempo e não conseguia editar os vídeos, essas coisas todas, né? Durante a semana ou antes mesmo de domingo, ou quando eu ia postar já estava em cima do domingo, tá bom? Então, muito obrigado pela compreensão. Então, vamos continuar. No tópico documentarista, o autor enfatiza que os sonhos de José foram claramente revelações de Deus a respeito do futuro do seu propósito. Alguma dessas humanas... é outra coisa aqui, está errado aqui. No tópico documentarista, né, a gente coloca aqui o sonho. Deixa eu ver aqui bem. Alguma dessas peças humanas sofrem e outras fazem sofrer. E conclui que Deus nunca perde o controle e tem objetivos maiores à frente. Aí no item 1.2.2, o medo da própria maldade. O autor diz que já preferência de Jacó por José, está vendo? José mudou. Desculpa, está errado. José mudou a relação dos seus irmãos. O sonho de Deus concebeu a José e este contou aos seus irmãos, tornar a relação odiosa, ciumenta e perigosa. Em Gênesis 37, de 9 a 11, é quando Deus revela a José que José alcançará grande destaque em relação à sua família. E teve José outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse: Eis que tive ainda outro sonho, eis que o sonho, a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tivesse? Porventura iremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante a ti na terra? Seus irmãos, pois, o invejaram, e seu pai, porém, guardava esse sonho no seu coração. O problema não era a ambição de José, mas a ambição dos seus irmãos, e José estava experimentando a posição como resultado de ódio por parte dos próprios irmãos. Deixa eu ver aqui. Comentarista aqui, no tópico comentarista, o autor cita aqui o comentário bíblico do Antigo Testamento. Até mesmo Jacó sentiu insultado pela atitude de José. O comentarista diz que, apesar que, a princípio, ter interpretado as palavras de seu filho como uma afronta, Jacó considerou que o sonho de José era um claro anúncio de Deus. Daí o comentarista pede para comentar, pede para comparar com Lucas 2,19. Maria guardava todas essas coisas, conferindo em seu coração. Aí no item 2.3, a imprudência de demonstrar a preferência entre os filhos. O autor diz que Jacó não consegue perceber com sua predileção explícita está pondo em risco a vida do seu preferido. Não percebe o ódio do seu irmão, mas contra José o enviam sem saber para a emboscada que poderia custar sua vida. Gênesis 37, de 12 a 14. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. E disse, pois, Israel e José, não apacente teus irmãos junto a Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu, eis-me aqui. E ele lhe disse, ora, vai ver como estão teus irmãos e como está o rebanho, e faz-me e traz-me a resposta. Assim enviou no vale de Hebron e foi a Siquém.
O autor comenta que José tivesse sensibilidade necessária, saberia que as coisas não estavam nada bem na sua família. É aparentemente harmoniosa externa, mas não significa que tudo estava bem. Todas as serras começam no interior do coração. Aí o autor aqui cita aqui, né? Tiago 4, de 1 a 12. Como é um texto um pouco grande aqui, né? Então eu vou deixar que os irmãos possam ler mais tarde aí, tá? Ok? Aí o autor conclui que os homens que tornaram muito bom em esconder o que sente e como são por dentro, tanto que às vezes conseguem enganar até a si mesmo. Aí no tópico do comentarista, o autor cita o comentário bíblico Jacó. Jacó via Raquel e José. José era dotado de um caráter espiritual e moral superior. Isso fez Jacó com que ele gostaria de ser, mas não era. Assim fixou em José. E o comentarista conclui que o favoritismo paterno só servia para aumentar ainda mais o ódio deles. Bem, aqui nós terminamos o item 2.3 e também o tópico 2. Aguardo todo no tópico número 3, preservado pela misericórdia. Muito obrigado por assistir. Até lá, se Deus assim o permitir.